A finalidade desse vídeo é apresentar o relatório parcial do projeto integrador do curso Engenharia de Computação da Univesp, Polo Registro. O tema escolhido foi desenvolvimento de um dispositivo para a prevenção do câncer de pele em comunidades ribeirinhas. Aqui estão destacados alguns assuntos que serão abordados nesse vídeo. Nos momentos atuais de nossa civilização, vemos diversas tecnologias e projetos voltados para a saúde e bem-estar de nossos seres humanos. A tecnologia está presente praticamente em tudo que temos e vivenciamos. Os celulares, televisões, carros e até mesmo em nossas residências, a automação vem se tornando realidade. Nesta época, onde a Big Data e a Internet das Coisas se faz presente e a inteligência artificial se faz notória, é de extrema relevância considerarmos que necessitamos realmente evoluir e transpassar as barreiras vividas no passado. Ao entendermos esse conceito, partimos a enxergar nossa realidade regional, onde nossa população nativa, conhecida como ribeirinhas e também reconhecidamente caiçaras, sofre com a exposição constante aos raios solares, incidindo assim em altos casos de câncer de pele e metástases frequentes, visando na busca de tecnologias possíveis e conhecidas encontrar uma solução para este problema. O presente estudo visa explicar os conceitos estruturais das causas e consequências das altas exposições aos raios ultravioletas emitidas pelo Sol e também trazer a base da cultura ribeirinha da região do Vale do Ribeira. Objetivo geral. O projeto integrador tem por objetivo inserir na realidade da população dos ribeirinhos uma possibilidade de prevenção ao câncer de pele por meio do desenvolvimento de um dispositivo capaz de medir os raios ultravioletas. Objetivo específico. Inicialmente, conscientizar os ribeirinhos dos perigos diários que sofrem e suas consequências. Após isso, demonstrar uma forma de prevenir utilizando tecnologia, analisar a aceitação de tal dispositivo e, por fim, aplicar protótipo, a ser desenvolvido nos seus cotidianos. Em meio a uma era globalizada, de grandes centros urbanos e fácil acesso à informação, nos deparamos com algo contrastante. Divididos em comunidades pelo Brasil, encontram-se os ribeirinhos. A população tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive da pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo é denominada ribeirinha e geralmente são extremamente pobres e sofrem com poluições dos rios, assoreamentos e erosão. Dentre essas comunidades ribeirinhas, encontra-se a comunidade denominada caiçara. Etimologicamente, o termo caiçara tem origem no vocábulo tupi-guarani, caá e sara, que era utilizado para denominar as estacas colocadas em torno de tábuas ou aldeias, e curral feito de galhos de árvores fincadas na água para cercar o peixe. Além disso, o termo caiçara é uma denominação local para aquelas comunidades e indivíduos que vivem ao longo do litoral do estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. A comunidade caiçara é formada pela mescla de populações indígenas, colonos portugueses e negros. Muitas práticas agrícolas, coivara e de pesca, puçá, assim como a preparação de alimentos, farinha e peixe, apresentam marcante influência indígena. Nota-se que as áreas ocupadas por populações caiçaras localizam-se nas mais antigas cidades da região sudeste e sul do Brasil, fundadas entre os séculos XVI e XVII por portugueses. Essas cidades tiveram um papel importante durante a colonização até meados do século XIX, como centros exportadores de ouro, açúcar e arroz. Quando o país passou a adotar um ciclo econômico mais dinâmico no interior do estado, o ciclo do café, essa área acabou sendo deixada de lado. A economia caiçara, então, baseou-se em uma combinação de agricultura de subsistência e pesca artesanal. Com a decadência da economia da região litorânea, as comunidades caiçaras ficaram por largo tempo geograficamente isoladas das florescentes cidades do interior. Dentre esse contexto, encontra-se a cidade de Canané. Fundada em 1531, Canané encontra-se no extremo sul paulista, fazendo divisa com o Paraná. Considerada a vila mais antiga do Brasil, com relatos de expedições anteriores a 1502. Canané abriga boa parte do Lagamar, que envolve ainda as cidades de Iguape, Ilha Comprida e Paranaguá. O Lagamar, mistura de lago com mar, trata-se do encontro do rio Ribeira com o oceano, formando baías que muito se assemelham a lagos, cercando o arquipélago de Canané com uma água salobra, perfeita para a reprodução de pescados, bem como sua proteção nas emaranhadas raízes dos mangues, tornando-a grande berçário marinho. Devido à sazonalidade dos diferentes tipos de peixe, já conhecida pelos indígenas que habitavam a região, diferentes tipos de pesca foram desenvolvidos pelos caiçaras, como o cerco fixo, espinhal, estaqueio, entre outros, todos feitos de maneira artesanal. Responsável por trazer mantimentos para a família, o pescador caiçara manteve uma exaustiva rotina a fim de obtê-los.
uma vez que não se trata apenas do ato de pescar, mas também a confecção de suas armadilhas e redes e construção de suas embarcações, que até meados do século XX não dispunham de motores. Eram, em geral, canoas herdadas das tradições indígenas. Com a introdução dos motores, um novo conceito de pesca se introduziu. O excedente da subsistência, que até então era comumente trocado por outros produtos, passara a ser comercializado, formando uma nova economia na região, atraindo investimentos na indústria pesqueira e naval. Com a facilidade na locomoção e recursos financeiros, foi uma época de grande êxodo das comunidades para os centros urbanos. Por não ser uma tecnologia barata, alguns caiçaras permaneceram em suas comunidades, por vezes pescando embarcações de terceiros, mas preservando suas tradições. A criação do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em 62, quase levou à extinção das comunidades nessa área. Sem poder caçar e plantar, muitos se viram forçados a tentar a vida na área urbana. Através da resistência de algumas famílias, hoje o parque mantém uma relação mais harmônica com as comunidades, que além de suas atividades tradicionais exploram o ecoturismo. Apesar de sua longevidade, é possível perceber o envelhecimento precoce dessa classe que resistiu ao tempo. Além de sua dura jornada de trabalho, a exposição excessiva ao sol deixa suas marcas. Câncer de pele. A pele, o maior órgão do corpo humano, é composta por duas camadas, a epiderme na parte externa e a derme na parte interna. Além de regular a temperatura do corpo, ela serve de proteção contra agentes externos, como luz do sol e calor, contra agentes infecciosos e agentes químicos. Os cânceres de pele são muito comuns no Brasil, e a maioria ocorre por causa do excesso de exposição aos raios ultravioleta do sol. Eles podem ser de vários tipos. Os mais comuns são os carcinomas, com incidência mais alta, porém menor gravidade, e os melanomas, que apesar de menos frequentes, são mais graves por causa do risco de metástases aumentado. Pessoas com história familiar de doença, de pele e olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, albinas, as que se expõem ao sol e a agentes químicos excessivamente e têm muitas pintas, constituem a população de maior risco para desenvolver a doença. A lesão maligna de pele geralmente é rósea, avermelhada ou escura, e apresenta crescimento lento, mas progressivo. Também pode ter o aspecto de ferida que não cicatriza, ou de pintas que crescem devagar, mas que coçam, sangram ou apresentam alterações de cor, consistência e tamanho. Outras características importantes dessas lesões são a assimetria e as bordas irregulares. Como os cânceres de pele podem apresentar características diversas, as pessoas devem procurar um médico sempre que notar uma lesão nova, ou quando uma lesão antiga sofrer algum tipo de modificação. Um resultado publicado na revista científica Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology afirma que profissionais que desempenham atividades expostos ao sol têm 3 vezes mais chances de desenvolver câncer de pele do tipo não melanoma. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais frequente e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. São estimados para o ano de 2018 6.260 casos, sendo 2.920 de homens e 3.340 de mulheres. Para Márcio Almeida, médico da Aliança Oncologia, a localização do território brasileiro favorece o desenvolvimento desta variação de tumor. Assim, profissões como agricultores, trabalhadores da construção civil, mineradores, pescadores e marinheiros têm taxa de incidência dos carcinomas de pele mais elevados do que a população em geral. É possível entender melhor o que são raios ultravioleta observando o espectro eletromagnético. Os raios ultravioleta correspondem a 5% da luz solar terrestre e representam uma parte do espectro. Nele, existe a variabilidade de comprimentos de ondas e à medida que o comprimento de onda diminui, maior é a energia e a capacidade de penetração de uma onda. O espectro de radiação solar vai dos raios cósmicos até as radiações do infravermelho. Os raios ultravioletas, antes de penetrarem na superfície terrestre, são considerados os mais perigosos. Contudo, são filtrados pela camada de ozônio e são impedidos de entrar em contato com a superfície terrestre. Há raios que penetram as camadas superficiais da pele, apresentando intensas reações, causando queimaduras solares, insolação grave e predisposição ao câncer de pele e outros mais intensos, que penetram as camadas mais profundas da pele. Durante todo o ano, sentimos os seus efeitos. Ele é o responsável pelo bronzeamento, pelas manchas, envelhecimento precoce, fotoalergia, rugas, flacidez e o câncer de pele. Benefícios dos raios UV. Em pequenas quantidades, a exposição aos raios ultravioleta é benéfica ao corpo humano. Eles são responsáveis por estimular a vitamina D, que promove a absorção do cálcio, além de fortalecer o sistema imunológico, regula a pressão arterial,
auxiliando na prevenção de doenças cardíacas. É capaz de prevenir contra diabetes tipo 2, câncer de mama, próstata, pulmão e intestino. E agir como um antidepressivo. Não é preciso se expor muito para absorver essa vitamina, chamada de vitamina D3. No processo de absorção, o raio UVB, ao entrar em contato com a pele, transforma moléculas de substância 7-dehidrocolesterol em pré-vitamina D3. Com a temperatura da pele, demora 3 dias para completar o processo, atingindo diversos órgãos do corpo humano. É essencial para evitar o raquitismo em bebês, crianças e diminuir o efeito de osteoporose em adultos. Prejuízos dos raios UV. Relatório divulgado em 2009 pela Organização Mundial da Saúde mostrou que 60 mil pessoas por ano morrem de doenças relacionadas ao excesso de radiação solar no corpo. A superexposição aos raios ultravioleta causa muitos prejuízos ao ser humano. Além dele ser emitido pelo Sol, também é proveniente de lâmpadas e câmaras de bronzeamento artificial. Portanto, é aconselhável entender que os efeitos nocivos desses raios podem causar ao nosso corpo em qualquer época do ano. Essa exposição atinge todas as faixas etárias e classes sociais, pessoas de países de extrema pobreza que não podem se proteger e até mesmo não possuem entendimento sobre esse assunto. Para as doenças derivadas desses raios, é importante utilizar filtro solar, chapéus, óculos de sol e outros acessórios que ajudam a evitar essa exposição. Objetivamos inicialmente desenvolver um dispositivo que torne visível a problematização presente em seus cotidianos, algo claro e de fácil compreensão de qualquer que passe ou esteja no local implantado, talvez como acoplado em um local alto ou em seus chaveiros posteriormente. Um dispositivo capaz de medir a intensidade dos raios UV que, combinados com as informações dos usuários como tipo de pele e protetor solar que está usando, consiga dizer por quanto tempo poderão ficar expostos ao sol, sendo fácil de ser personalizado, oferecendo uma tela intuitiva. A proposta inicial será utilizar Arduino, com sensor de raio ultravioleta UV e um display para mostrar aos ribeirinhos que é possível essa prevenção e conscientizá-los da necessidade de uso de um equipamento que não estão habituados. Esse dispositivo não é nenhuma invenção. Há no mercado alguns dispositivos que fornecem tais informações que buscamos, mas nosso objetivo vai além disso. Queremos inovar e tornar acessível a realidade atual daquelas pessoas. Um projeto que torne possível a diminuição dos índices de mortalidade que o câncer de pele causa anualmente. Neste relatório, apenas justificamos e demonstramos quais métodos buscaremos para alcançar nosso objetivo. Nada foi colocado em prática, apenas foi discutido o que fazer, como fazer e onde fazer. No próximo bimestre, iremos executar. Colocaremos em prática todo o conhecimento adquirido com nossa pesquisa para que assim tenhamos resultados e gráficos. O medidor utiliza uma tabela criada em 1992 chamada UV Index, ou Índice Ultravioleta, que vai de 0, que é o baixo, a 11, que é o extremo, indicando o nível dos raios UV. Com esse nível, podemos criar uma tabela mostrando as providências que devem ser tomadas para se proteger do sol, usar óculos escuros, protetor solar, roupas adequadas, etc. Utilizaremos o modelo criado por Adilson Thompson, responsável pelo departamento técnico do site Philip Flop. Ele nos explica que o programa irá ler a porta analógica, na qual converterá esse valor e, associando com a tabela mostrada ao lado, para exibir no display o valor do índice UV, um V-index correspondente. Muito assunto foi necessário pesquisar, pois a possibilidade de criar um medidor de índice de raios UV vai além da programação de equipamentos eletrônicos. Tivemos em vários momentos a explicar aspectos que fogem da área na qual buscamos graduação, mas nem por isso deixa de ser importante. Até mesmo a criação da ideia não é nossa, felizmente já está disponibilizado por diversas pessoas na internet. Nosso objetivo é utilizar todo esse conhecimento adquirido para inovar. Temos em mãos materiais riquíssimos que podem contribuir com a realidade de algumas pessoas. Essa realidade escolhida foi a dos caiçaras, ribeirinhos que sobrevivem com a pesca e que estão sofrendo diariamente ao longo dos anos, onde os resultados dessa exposição se dará de forma cruel e mortal. Nesse ponto queremos agir, contribuir, conscientizar e auxiliar para essa prevenção. Não podemos mudar o mundo, mas faremos nossa parte como futuros engenheiros. Muito obrigado pela atenção.